Olá pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre linhas de força. Michael Faraday, esse grande físico do século XIX, achou conveniente representar os campos elétricos através então de linhas de força. Então nós vamos ver mais adiante essas linhas de força, tá? Nada mais são que representação gráfica do campo elétrico que nós vimos anteriormente, certo? Então, assim, por definição, linha de força nada mais é que uma linha imaginária, tangente ao vetor campo elétrico, em cada um dos seus pontos, e é sempre orientada no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, se eu tenho aqui uma carga isolada positiva, tá? A representação das linhas de força elas vão ser de afastamento, certo? Vão ser para fora as linhas de força aí, ok? Então, as cargas positivas criam o campo elétrico de afastamento. Tem uma carga elétrica aqui negativa, tá? Então, as linhas de força são de aproximação, tá? Então, ela está isolada aqui. Imagina uma carga elétrica negativa, isolada, então as linhas de força são de aproximação, certo? Então, cargas elétricas pontiformes isolada, se for positiva, afastamento, certo? Se for negativa, radiais, né? As duas são radiais, a negativa para dentro e a positiva, então, para fora, ok? Algumas situações aqui sobre essas cargas elétricas aí, tá? Então, aqui é onde as linhas de força são mais próximas uma da outra, tá? Aqui a proximidade mais próximas uma da outra, as linhas. Então, aqui a intensidade do campo elétrico, ele é maior, tá? Então, indica aqui que nessa região aqui o campo é mais intenso. E conforme ele vai afastando, certo? Conforme vai afastando, então ele vai diminuindo essa intensidade aí, tá? Então aqui, ó, veja que as linhas de força estão mais afastadas uma da outra, então aqui a intensidade do campo elétrico, então ele é menor, tá? Aqui é uma representação das linhas de força de cargas, de duas cargas pontiformes. Tenho aqui a de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, tá? E aqui eu tenho a representação de sinais iguais, né? Positiva com positiva. Veja que elas tá acontecendo a repulsão entre elas aqui, tá? E as linhas de força são de afastamento, tá afastando. Se fosse negativa, ia ficar a mesma representação, só que aproximando aqui, né? Então as linhas seriam de aproximação aqui. Algumas características das linhas de força, tá? As linhas de força elas são sempre abertas. As linhas de força nunca se cruzam. E as linhas de força elas nascem sempre na carga positiva e elas vão morrer sempre na carga negativa. Ó. Pode ver que a mesma linha que está saindo aqui, afastando da positiva, é a mesma linha que está aproximando aqui nessa carga negativa. Então, por isso que a gente diz, nasce na positiva e vai morrer lá na negativa. Tá? Aqui é uma representação, certo? De uma positiva e uma negativa, nascendo lá na positiva e vem morrer aqui a mesma linha de força na negativa, certo? Características das linhas de força aqui, ó, tá? Algumas situações aqui. Elas são sempre perpendicular à superfície do corpo carregado, tá? Perpendicular por quê? Porque elas se cruzam num ponto comum entre si, tá? Então elas formam aí um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo, então, um ângulo reto aqui de 90 graus. Ó, veja a situação aqui que eu tenho ela uma carga isolada positiva e aqui eu tenho duas placas aqui onde eu tenho um campo elétrico que é dito uniforme, tá? Mais algumas características aqui sobre as linhas de força, tá? A concentração das linhas de força, então ela é diretamente proporcional à intensidade também do campo elétrico aqui, tá? Veja bem aqui, ó, eu tenho dois pontos, ponto A e aqui o ponto B. O ponto A, a intensidade aqui do campo elétrico é maior do que no ponto B. Por quê? Porque a proximidade aqui das linhas de força. Mesma situação acontece aqui nessa carga aqui isolada. Ó. Aqui no ponto A é mais intenso que no ponto B.
ok? Já no campo elétrico uniforme, vocês vejam bem, tem o ponto A aqui e o ponto B. Só que aqui a intensidade é a mesma, é igual, tá? Eu vou falar mais um pouquinho mais adiante sobre campo elétrico aí uniforme, ok? Outra situação, outra característica aqui. As linhas de força do campo elétrico gerado por um sistema formado por duas cargas elétricas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, e módulos diferentes aí. As linhas de força, então elas vão partir da esfera A e chegam até a esfera B. Logo, a A ela está eletrizada positiva e a B, vocês estão vendo aqui que está negativamente. De A parte um número maior de linhas, certo? E chega um número menor aqui de linhas no B. Isso significa o quê? Que o módulo da carga A é maior do que o módulo da carga B. Tá? Então, o módulo, por que o módulo? Porque a quantidade de linha que está saindo daqui é maior do que a quantidade de linha que está chegando aqui no B. Então, o módulo do A é maior que o módulo do B. Tá? A representação do vetor, agora campo elétrico nas linhas de força. Então, considera-se que o vetor é sempre tangente à linha de força em cada ponto. E ambos, no caso a linha e o vetor, têm sempre a mesma orientação. Quer dizer o quê? O mesmo sentido. Vejam bem aqui, ó. Essa azulzinha aqui é a linha de força, tá? E esse aqui é o vetor, ó. Então, tá tangente, né, a linha de força e ela tá sempre no mesmo sentido aí. Tá? Aqui é outra representação, é sempre tangente à linha de força, ó. Então, esse aqui é o vetor, o azulzinho aqui é o vetor. Tá? Então, ele sempre vai estar tangente à linha de força aí, ok? Falar um pouquinho para vocês sobre a questão do campo elétrico uniforme. Tá? Dizemos que um campo elétrico é uniforme em uma região quando as suas linhas de força são paralelas e igualmente espaçadas uma das outras, o que indica que o vetor campo elétrico nessa região tem a mesma intensidade em todos os pontos e a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Então, qualquer um desses pontos aqui vai ter a mesma intensidade, ok? Uma forma comum, então, de obter o campo elétrico uniforme é você utilizar, então, duas placas planas e iguais. Se as placas forem postas paralelamente, tendo cargas de mesma intensidade, mas de sinais opostos, o campo elétrico gerado entre elas, então, ele vai ser uniforme aqui, tá? Então, se eu pegar duas placas, o campo elétrico aqui, ele é uniforme. Aqui tem uma representação. Então, é aquele em que o vetor campo elétrico E é constante em todos os pontos do campo elétrico, isto é, tem sempre a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, ok?